Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Informática para Concursos. Meu nome é Emerson Nunes, é um prazer ter você aqui hoje para a gente dar continuidade na parte de conceitos, uma aula mais específica referente às funções do Excel. Caso você não tenha assistido a primeira aula, procura aqui na playlist a parte dos conceitos fundamentais, porque lá você vai aprender algumas informações que vão te dar base para você passar para essa segunda aula e depois responder as questões com mais propriedade, tá? Então prepara aí o teu material para você fazer as suas anotações, porque vai sair muita coisa bacana aqui da aula de hoje. E para não perder tempo, eu vou abrir aqui a planilha do Excel, tá? E quero fazer aqui com vocês exatamente na prática, tá? Trazendo as funções aqui dentro do programa para que você consiga ver como é o funcionamento, ou seja, como é que as coisas vão ocorrer aqui e você possa visualizar isso em questões de prova. Então eu trouxe aqui no meu lado direito essa coluna com as funções mais cobradas. Você tem aqui a função, em seguida um textozinho ali sintético explicando um pouco do que se trata, do que a função faz. Logo em seguida eu faço uma aplicação prática para que você consiga visualizar e consiga de fato reter essa informação. Então, começando aqui, funções dentro do Excel nada mais são do que linhas de comando que vão realizar determinada atividade, vão trazer uma resposta para o usuário. E dentro das funções mais cobradas, nós temos aqui de cara a função soma, tá? E o que é que ela faz? Soma os valores de um intervalo especificado. E aqui já vale uma atenção, tá? A função, eu vou digitar aqui, igual soma, e veja, a função é soma e não somar. A banca às vezes traz essa pegadinha, tá? Para você assinalar ali a alternativa. E na letra A de cara, já colocando ali uma casca de banana para pegar você desprevenido, ela traz a função somar, ela coloca o R no final. E dessa forma, a função vai estar errada. Então, dentro da aplicação aqui, veja, eu digito igual soma, abro parênteses, digito aqui o intervalo que eu desejo fazer a soma, então de B2 até D6, e veja só, todo o intervalo que irá ser somado já aparece aqui em destaque, já se encontra aqui selecionado. Então, agora pressionando a tecla Enter, eu vou ter o resultado ali da soma do intervalo. Poxa, Emerson, eu posso colocar alguma outra informação aqui dentro do parêntese? Veja, eu estou realizando a soma do intervalo que vai de B2 até D6, mas desejo colocar um outro número ali para que seja somado. Eu posso fazer isso? Posso. Eu separo aqui o intervalo agora do próximo valor por ponto e vírgula, tá? Vou acrescentar aqui o número 2 e veja que agora a soma, o resultado aqui deu 79, né? Com o acréscimo aqui do número 2 que eu coloquei. Vou tirar, voltar para a origem aqui do primeiro exemplo e veja o exemplo, o valor foi 77. Então eu posso sim acrescentar alguns valores aqui dentro a serem somados, desde que eu faça a separação por ponto e vírgula. Próxima função, função média. O que é que a função média faz? Soma os valores especificados e depois divide pela quantidade de números somados. Manda aí o exemplo, Emerson, porque você falou e eu não entendi. Então aqui, igual, média, abro parênteses, vou colocar aqui o intervalo de D2 até D6 e veja, já foi selecionado aqui o intervalo que vai entrar para o cálculo. Se você fizer essa soma aqui de cabeça e manualmente, você vai encontrar o valor 15, tá? Que é o resultado da soma, mas você precisa dividir agora pela quantidade de números que foram somados. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Então 15 dividido agora por 5. Você vai encontrar o resultado 3. Vamos ver se confere. Teclei Enter, resultado 3. Tem observação para essa função?
Tem, e são observações importantes. Veja bem, dentro aqui do intervalo especificado, todas as células possuem um número, tá? Emerson, e se alguma dessas células estiver vazia, ela não vai entrar para o cálculo, tá? Ainda que o intervalo aqui, ó, seja o mesmo, certo? Eu vou tirar aqui o número 2. Veja que o resultado foi alterado, mas o intervalo aqui de cálculo continua o mesmo. Só que nessas condições, agora, só foi somado as células que possuem valores. Aqui, o 5, o 1, o 4 e o 3. Nessas condições agora, se você somar aqui, você vai encontrar o valor aqui 13 da soma e vai dividir agora por 4, chegando ao resultado de 3,25, tá? Que é justamente o valor que vai aparecer aqui agora como resultado. Poxa, mas por que você quer frisar isso? Pelo seguinte, esse exemplo que eu estou dando é se a célula estiver vazia. Mas se existir o número 0, aí não. Aí a história muda, tá? O 0 vai entrar para a soma, a gente vai continuar tendo o resultado 13 aqui, mas agora a divisão vai ser feita aqui por 5, porque o número 0 está dentro do intervalo, ele entrou na soma ali dos valores e agora eu tenho 5 números que foram somados. E você vai ver que o resultado aqui vai se alterar, ó, para 2,6, tá? Então você tem que ficar bem atento com relação à função média nesse quesito. Você vai identificar o intervalo, identificando o intervalo, todas as células possuem números. Se possuírem, você faz a soma e divide pela quantidade de números ali que foram somados. Beleza? Show de bola. Agora, se a célula estiver vazia, você desconsidera, não vai fazer a soma, obviamente, porque a célula está vazia, e também não vai contar aquela célula agora para a divisão. Mas se o número aqui dentro da célula for um 0, aí você entra para a soma e entra também na contagem ali no momento de dividir, tá? Próxima função, a função MED. E aqui tenha atenção para você não confundir com a função média, que nesse caso nós temos dois resultados totalmente diferentes na aplicação aqui das funções, para que você não confunda por conta da semelhança entre a escrita e a própria pronúncia. E veja o que é que faz a função MED. Ela calcula a mediana de um intervalo especificado. Ela retorna o valor do meio, aquilo que nós conhecemos como valor do meio. Emerson, mostra para mim aí na prática para ver se eu entendo. Então, aqui vou digitar igual MED, abro parênteses, de D2 até D6. Então, veja que o intervalo ali já foi selecionado. E como é que você vai chegar ao resultado? Você vai fazer o seguinte. Nessas condições, você vai eliminar o primeiro valor maior, depois o primeiro valor menor, depois o segundo maior valor e depois o segundo menor valor, chegando aqui ao resultado 3, tá? Você elimina o primeiro maior, depois o primeiro menor, depois elimina o segundo maior e depois o segundo menor, restando aqui agora o resultado do meio, resultando a mediana. Vamos ver se bate aqui. Ó, de fato, resultado 3. Poxa, Emerson, aqui tem algo para eu ficar atento? Tem sim, vou mostrar agora. Imagina que, por acaso, tá? Essa quantidade de números agora do intervalo seja uma quantidade de números par. Como é que vai funcionar aqui? Ó? Eu vou mudar agora o intervalo para que esse novo valor seja abrangido aqui dentro do intervalo. E você vai fazer o seguinte, perceba que no primeiro exemplo, a quantidade de números era uma quantidade ímpar. Então, por eliminação, no final você ficou com um único número. Aqui vai funcionar um pouco diferente, mas a gente vai iniciar do mesmo pensamento. Vamos eliminar o primeiro número maior, depois o primeiro número menor, depois o segundo número maior e depois o segundo número menor. Cheguei aqui
em um momento que eu não posso mais eliminar ninguém, porque senão eu não vou ter mais resultados, entende? Então, quando eu fico com a quantidade aqui de números par, o que é que vai ser feito nesse caso? Você vai somar 3 mais 2, 5, e agora dividir por 2, pela quantidade ali dos números que foram somados. Nesse caso, o resultado aqui será 2,5. Vamos ver se bate ali no nosso exemplo. Resultado aqui de fato 2,5, tá? Então, muita atenção com relação a essas duas funções, tanto a média e a média, para você não confundir o que vai ser retornado ali entre elas. E na questão da média em si, veja essa questão de um intervalo possuir uma quantidade de números ímpar, ou se a quantidade vai ser uma quantidade de números aqui par, tá? Para que, caso seja uma quantidade par, você vai fazer as eliminações, depois vai somar os dois valores restantes e dividir ali por 2. Bora lá para a próxima função, que é a função mod, que mostra o resto de uma divisão. Então vou colocar aqui igual mod, abro parênteses, vou digitar exatamente o exemplo que já está ali, B2, ponto e vírgula, B3. Veja que ao ir preenchendo, a própria função vai me dizendo o que é que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar um número, tá? Ao qual será dividido aqui por um próximo número, que no caso será o seu divisor. Eu estou utilizando como referência as próprias células. Isso quer dizer que esse cálculo será feito aqui, ó, com o valor que está em B2 e B3, tá? E nesse caso, eu tenho 10 dividido por 5. Eu tenho 10 dividido por 5, onde eu vou ter como o resultado da divisão 2, porém o resto é 0. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Vamos ver se bate aqui agora, nosso exemplo. Resto da divisão, 0. Emerson, põe outro exemplo aí para ficar mais claro. Eu vou agora mudar os valores aqui dentro do parêntese e vou tirar as referências ali de células e vou utilizar propriamente os números. Então, 15 dividido por 4, qual será o resto dessa divisão? Então, você vai pensar o seguinte, 15 dividido por 4, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, 4 vezes 3, 12, 15 menos 12, 3. Então, esse valor, 3, é o resto dessa divisão. Quando eu pressionar Enter, resultado aqui, 3, tá? E agora, cuidado para você não confundir com a função quociente, tá? Que mostra o resultado da divisão e apenas a parte inteira. Veja aqui, igual, quociente, vou abrir parêntese, vou colocar de novo B2, ponto e vírgula, C2, tá? Então veja o que é que vai acontecer aqui. Vai ser feita a divisão do número 10 pelo número 7, e se você dividir aí, você vai encontrar o resultado 1,42. Só que ao pressionar Enter, apenas o 1 vai aparecer aqui para mim como resultado da divisão, tá? O quociente dessa divisão. Então ali, ó, resultado 1, tá? Muito atento para você não confundir a função mod com a função quociente. Ambas vão atuar ali na divisão, só que uma mostra o resto da divisão e a outra mostra o resultado da divisão em si, o próprio quociente, mas apenas a parte inteira, tá? Fique bem atento aí. Próxima função, a função modo, que mostra o valor que mais se repete. Então vou colocar aqui igual modo, parênteses, de B2 até D6,
qual o valor que mais se repete dentro desse intervalo? Eu tenho aqui o 5, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é o 5 o número que mais se repete dentro desse intervalo. Vamos ver se bate aqui a resposta? Número 5, exatamente, tá? Então, veja, a função modo mostra o valor que mais se repete dentro do intervalo especificado. Próxima função, a função máximo, que retorna o valor máximo do intervalo especificado. Então, eu vou colocar aqui igual máximo, abro parênteses, de B2 até D6, fecho parênteses, e dentro desse intervalo selecionado, eu posso ver que o valor máximo, ou seja, o valor mais alto que existe aqui, é o número 10. Então, aqui como resultado, o número 10, tá? E fazendo contraste com essa função máximo, existe a função mínimo, que também vai te retornar o valor mínimo do intervalo especificado. Então, igual mínimo, abro parênteses, de B2 até D6, fecho parênteses, e o menor valor aqui é o valor 0. Então, vamos ver se bate aqui a informação, correto, tá? O valor mínimo aqui do intervalo, 0. E aí você tem que ficar atento agora para que você não confunda a função máximo com a função maior, que vai te retornar o maior valor do intervalo especificado de acordo com a posição que você especificar. Poxa, Emerson, confundiu, foi toda a minha cabeça aí, eu não entendi nada. Bora lá, ó. Igual, maior, vou abrir aqui o parêntese, vou colocar o mesmo intervalo de B2 até D6, só que para a função maior, eu preciso dizer qual é o valor maior que eu quero que retorne. Então, eu quero o terceiro maior valor desse intervalo. E olhando aqui agora, qual que é o terceiro maior valor? O primeiro é o 10, o segundo é o 10 aqui de novo, que se repete, e o terceiro maior valor é o 8. Vamos ver se bate, vamos ver se confere. Terceiro maior valor, exatamente aqui, correto, tá? Então, atenção nisso aí. A função máximo, ela te retorna o valor máximo sem você precisar especificar nada, apenas o intervalo que vai ser feito ali a busca. Já a função maior, você tem que dizer a posição. E assim como existe a função maior, existe também a função, tá? Vou marcar aqui, acabamos de ver a maior, existe a função menor, que vai te retornar também o menor valor do intervalo, desde que você especifique qual é a posição desse menor valor. Então, menor, igual menor, abro o parêntese, de B2 até D6, e eu vou querer aqui o terceiro menor valor desse intervalo. Então, olhando aqui, quem que é o terceiro menor valor? O primeiro é o 0, o segundo menor valor é o 1 e o terceiro menor é o 2. Vamos ver se confere. Exatamente aqui, o número 2 é o menor valor desse intervalo. Então fique bem atento para você não confundir as funções, né? Máximo, mínimo, maior e menor, tá? Pausa o vídeo, respira, tira da velocidade 2, volta aqui para a explicação de novo, até você fixar, para você não perder essa questão aqui por bobeira, apenas um descuido. Agora, a função conte num. E o que é que ela faz? Conta as células que possuem dados numéricos. Isso aqui é importante, tá? Vou colocar aqui, mais uma vez, igual conte ponto num, abro parênteses, de B2 até D6, intervalo ali em cima selecionado. Ao pressionar Enter, eu vou ter aqui como resultado, tá, a informação de que 15 células possuem valores numéricos. Emerson,
E se uma célula estiver vazia? Aí se ela estiver vazia, ela não vai entrar na contagem. Me mostra aí. Vou apagar aqui, ó, o valor dessa célula e você vai ver que aqui embaixo o número já mudou, tá? Então, dentro do mesmo intervalo aqui, veja, o intervalo é o mesmo, só que existe agora uma célula vazia, então não entra na contagem. Emerson, e se tiver uma letra dentro da célula? Mesma coisa, não vai entrar na contagem. Veja, eu coloquei a letra A lá e o valor aqui não alterou. Emerson, e se dentro da célula tiver um número e uma letra? Coloca aí. Vou colocar aqui, ó, uma letra dentro dessa célula, acompanhada ali de um número, e você vai ver que o resultado aqui vai mudar, vai cair para 13. Porque essa função só faz a contagem das células que possuem dados numéricos, tá? Única e exclusivamente números. Então não vacila aí com essa função. Então, entendi que a função continuum só conta as células que possuem números, valores numéricos. Então, qual a diferença dessa função continuum para a função conte valores que está aqui embaixo? Aí sim, nesse caso, a função conte valores, ela vai contar todas as células que possuem algum dado, tá? Seja letra ou seja números. Então eu vou colocar aqui agora a função conte ponto valores. Vou colocar o mesmo intervalo de B2 até D6. Veja que o intervalo ali foi selecionado. E a gente vai ter como resultado aqui 15. Porque todas as células ali do intervalo possuem algum dado, seja letra ou número. Então, ó, resultado aqui 15, tá? Não confundir a função continuum com a função conte valores. Não confundo mais a função continuum com a função conte valores, mas o que é que faz a função conte se? Bora lá? Ela conta as células de acordo com o critério especificado. Então, é mais uma função que vai fazer uma contagem, só que tem uma particularidade. Vou abrir aqui, igual conte ponto se. Eu tenho que definir um critério para essa contagem. Então, eu vou colocar aqui, vou abrir o parêntese, o mesmo intervalo de B2 até D6, só que agora eu preciso dizer qual é o meu critério de contagem. Eu separo agora o intervalo por ponto e vírgula e vou dizer o seguinte: eu quero, função, que você conte os valores que são maiores do que 7. E eu preciso colocar esse critério entre aspas duplas. Então, olhando aqui agora para o intervalo que está selecionado, quais são os valores maiores do que 7? O 10, uma vez aqui, o 10 outra vez aqui, e o 10 e o 8 aqui, tá? Então eu tenho 3 valores maiores do que 7. Uma observação importante. Vai ser feita apenas a contagem das células que possuem os valores maiores do que 7. Não vai ser somado esses valores, não. Então o resultado aqui vai ser 3, ou seja, são 3 células que possuem valores maiores do que 7. Será que bate essa informação? Será que é isso mesmo? Exatamente. São 3 células que possuem esse valor maior do que 7. Cuidado para você não olhar ali entre as alternativas e ter visto, né, a opção aqui 28 e achar que seria feita a soma. Não, é apenas a contagem das células baseada ali no critério que você colocou. Dito isso, agora sim, na função soma-se, certo? Vai acontecer a soma dos dados das células com o critério especificado. Aí, nesse caso, nós vamos ter aqui igual, soma-se, mesmo intervalo aqui, de B2 até D6, some os valores que são maiores que 7. Veja, a construção aqui dentro do parêntese foi a mesma, tá? Comparando ali com o exemplo anterior,
Só que a função aqui é diferente. No primeiro caso, a gente tinha a função conte-se, agora a gente tem a função soma-se. E aí, nesse caso, beleza. Está aqui o intervalo selecionado, eu tenho o número 10, uma vez aqui, o número 10 aqui de novo, e aqui o valor 8, tá? São os valores que são maiores do que 7, e nesse caso, agora sim, o resultado será 28. Então, mais uma função aí explicada e exemplificada. E não confunda, tá? Com a função conte-se. Se esse vídeo já está te ajudando até aqui, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e bora para mais uma função. E agora, pessoal, nós chegamos em duas funções que realizam testes lógicos, que vão fazer uma comparação e trazer um resultado ali para a gente. A primeira delas é a função e, que realiza teste lógico apresentando a palavra verdadeiro se todos os testes forem verdadeiro. Se a palavra for falso, apresenta a palavra falso. Eu vou copiar esse exemplo aqui para ver se facilita já a minha vida. Vou colar aqui. Acho que vai dar certo. Então bora lá, ó, fazer a análise aqui. Eu já coloquei ali o teste a ser feito. Veja que as células ficaram até marcadinhas já ali coloridas. E veja aqui, ó, B2 possui o valor 10. E 10 é maior do que o valor que está em C2, que é 7. Verdadeiro, por enquanto, tudo verdade. Agora, D2, que é 5, é menor do que o valor que está em B6, que é 10. Sim, 5 é menor do que 10, então verdadeiro aqui também. Quando eu pressionar Enter, eu vou ter aqui o resultado verdadeiro, porque todos os argumentos foram verdadeiros. Emerson, faz aí para ficar falso. Vamos mudar aqui. Vou mudar só esse sinal aqui, ó. B2, que é 10, ele é menor agora do que B7, tá? Veja, 10 é menor do que 7, que é o valor que está em C2. Nesse caso, já é falso. Esse argumento já é falso. Ainda que o segundo seja verdadeiro, ou seja, que 5 seja menor do que 10, e esse argumento aqui seja verdadeiro, como eu tenho um argumento já falso, o resultado aqui vai ser a palavra falso, tá? Mostra aí agora, Emerson, a função ou. Deixa eu marcar aqui a E, que a gente já acabou de ver. A função ou, que realiza teste lógico, apresentando a palavra falso, se todos os testes forem falsos. Se um for verdadeiro, apresenta a palavra verdadeiro. Vou copiar aqui já para facilitar a minha vida. Colocar aqui, beleza? Você já consegue ver que o intervalo, as células que vão participar ali do teste lógico já foram selecionadas. E você vai ver o seguinte, B2, que é 10, B2, que é 10, é menor do que o valor que está em D2, que é 3, falso, né, gente? 10 não é maior do que 3, então falso. Segunda comparação aqui, B3, que é 5, é maior que o valor que está em C6, que é 8. Não, falso. 5 não é maior do que 8. Então, o resultado aqui pra gente vai ser a palavra falso. Coloca aí, Emerson, para aparecer a palavra verdadeiro. Vou mudar aqui só um sinalzinho de novo. Vou botar B3, que é 5, é menor do que C6, que possui ali o valor 8. Dessa vez aqui, ó, verdade, tá? Então, ainda que o primeiro teste aqui seja falso, eu já tenho um valor que se apresenta como verdadeiro, então a palavra agora vai ser verdadeiro. Então vimos aí as duas funções de comparação, o e e o ou. Deixa eu marcar aqui, que a gente já acabou de ver. Bora lá para a próxima função, que é a função arred, que arredonda um número, obviamente, mantendo as casas decimais definidas. Então eu vou colocar aqui o valor 4,45678. Então esse número aqui
e vou agora colocar a função igual a head, ou seja, eu vou pedir para arredondar. O valor que está na célula é 9, mantendo duas casas decimais. Então eu já montei aqui a estrutura e qual será o resultado. Ora, se é para manter duas casas decimais, então você pensou aí, eu sei que você pensou aí, que o resultado é 4,45. Você está lá na letra A, aí você foi lá e marcou. E aí errou a questão, tá? Só que agora não vai errar mais, porque você vai pegar o bizu. Veja bem, quando a próxima casa que vai sair aqui, que no caso é o 6, tá? Eu pedi que a função mantivesse duas casas decimais. Então, a próxima casa que sai, se ela for igual ou maior do que 5, a última casa aqui agora que ficou, ó, que no caso vai ser o 5, ela vai ser arredondada para o próximo valor. Então, o resultado aqui será 4,46. É não, Hermes. Tem condições não. Me mostra aí. Ó, 4,46. Hermes, e como é que ficaria os mesmos 4,45 se a próxima casa decimal aqui, ó, que vai sair, for menor do que 5? Então, eu vou alterar aqui agora. Eu vou colocar no canto desse 6 o número 4. E aí você vai ver que agora aqui, ó, o resultado vai ser 4,45. Tá? Agora sim, 4,45. Viu ali? Alterou? Então, veja bem. Quando você utilizar a função arred, vai ser feito um arredondamento, mantendo o número de casas decimais que você vai definir, 2, 3, 4. Só que você tem que estar ligado na próxima casa decimal que vai sair ali da contagem. Se ela for igual ou maior do que 5, aí você vai ter que arredondar a última casa que fica para o próximo número, tá? E isso agora você vai confrontar com a próxima função, que é a função truncar. Essa também arredonda um número, mantendo as casas decimais que você definiu, mas sem arredondar a casa que fica, ainda que o próximo número que saiu seja maior, igual ou maior do que 5. Emerson, aí tu agora confundiu a minha cabeça. Bora para você ver aqui, ó. Eu vou colocar agora igual, truncar. Vou pedir para arredondar a mesma célula. Deixa eu mudar aqui primeiro, né? Deixa eu mudar aqui primeiro. Botar o 6 de novo no canto do 4, né? Que tinha um 6 aqui. Show de bola. Bora lá agora. Agora sim. Truncar igual. Pronto. Arredondar aqui essa mesma célula, mantendo as duas casas decimais. Agora sim, nesse caso, o número vai ser arredondado do jeitinho que está aqui. 4,45. Ah, Emerson, mas a casa que está saindo aqui, a próxima casa decimal é o 6. Não vai arredondar o 5, não? Não, nesse caso não, porque você está utilizando aqui, ó, a função truncar. Agora sim, 4,45. Então fica ligado para você não confundir a função arred com a função truncar, tá? E para finalizar aqui essa parte mais simples, porque a gente vai ver ainda a função si para fechar com chave de ouro, tenho aqui a função concatenar, que você também pode realizar a mesma situação aqui utilizando o símbolo do e-comercial. E o que é que essa função faz? Ela junta o conteúdo das células. Como assim, Emerson? Só faz juntar. Vou colocar aqui, ó, igual, concatenar. Aí vou colocar o valor que está em B2. Tudo agora vou separar por ponto e vírgula. O valor que está em C2. O valor que está aqui em D6. Show, Emerson, beleza. Qual vai ser o resultado aqui agora? Vai unificar o valor aqui, ó, 10, 7 e 3. É o que, Hermes? É, só isso. Só vai juntar esses valores. Só vai juntar esses valores aqui, ó.
Viu só? Poxa, Emerson, como é que eu faço isso utilizando o e-comercial? Me mostra aí. Vou começar aqui para aproveitar para eu não perder as células. Igual. Aí eu coloco a célula ali. E-comercial. E-comercial aqui. Pronto. Vai dar o mesmo resultado? Vai sim, tá? Então, função agora, concatenar, finalizando o que a gente tem aqui em tela. E vamos ver agora a função se para finalizar agora com chave de ouro. Sem sombra de dúvidas, a função se é uma das mais cobradas em provas de concurso público. E ali, parecido com o que a gente viu na função e na função ou, ela também realiza um teste lógico. Só que agora, em seguida, após ser feito o teste, ela vai realizar o valor de um argumento verdadeiro ou o valor do argumento falso com base no teste que foi feito. Emerson, eu não entendi. A estrutura é assim, você inicia aqui a função igual se, vai existir o teste lógico e esse teste ele vai ter um resultado, ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Se o teste for verdadeiro, será executado o argumento verdadeiro e ignorado o argumento falso. Agora, se o teste for falso, ignora-se o argumento verdadeiro e realiza-se o argumento falso. O que estiver aqui dentro dos argumentos vai ter ali a operação. Aí você vai pegar o seguinte, dentro dessa construção da função se, você tem que estar atento aos sinais, tá? Você tem que conhecer o sinal de maior, o sinal de menor, o que é referido ali como maior ou igual, o sinal que representa o menor ou igual, o sinal de diferente e o próprio igual. Emerson, mostra aí na prática. Ó, eu tenho a estrutura aqui montada, a função, e veja, como eu mostrei lá em cima, essa primeira parte, aonde finaliza aqui com um ponto e vírgula, é o teste lógico. Então vamos substituir os valores, baseado nessa tabela aqui, ó. B1, quem é B1? B1 é 10, beleza? Vou colocar aqui. É maior do que o valor que está em C1, que é 7? Opa, 10 é maior do que 7? Sim, verdadeiro. Agora veja, aqui está o argumento verdadeiro. Aqui começa a estrutura do argumento verdadeiro. Como o nosso teste deu verdadeiro, eu vou ignorar essa parte aqui, ó, não faço mais nada e vou executar apenas essa parte. Faça o seguinte agora, já que foi verdadeiro, some o valor que está em D2, que é 2, mais o 1. Nesse caso, nós teremos como resultado o valor 3. Tá? Se o teste tivesse dado falso, seria ignorado aqui o argumento verdadeiro e executado o valor do argumento falso. Emerson, mostra aí lá no programa para eu ver, para eu entender. Faz uma construção lá para ficar mais claro. Então, vou colocar aqui, ó, igual se, vou abrir o parêntese, e vamos colocar B6 é maior, não, é menor do que C2. Terminei o teste. Veja que eu agora coloco ali na estrutura o ponto e vírgula finalizando o teste. E agora preciso preencher a parte do argumento verdadeiro. Feito ali o teste, vamos dizer o seguinte. D2 mais 1. Finalizo o argumento verdadeiro e agora vou preencher o valor do argumento falso. D3 mais 2. Vamos ver aqui como é que vai ficar agora. B6. B6 é 10. 10 é menor do que o valor que está em C2, que é 7? Não, não. 10 não é maior do que 7. Falso. Veja que aqui é o teste verdadeiro. Eu vou ignorar. Vou passar para o argumento falso e realizar
o que pede aqui. Some o valor que está em D3, que é 0, mais 2. Opa! 0 mais 2, 2. Parece que o resultado aqui dessa operação vai ser um 2. Vamos ver se confere? Exatamente. Poxa, Emerson, muda aí a estrutura para ver se vai bater. Vou colocar aqui agora B2, B6, vou continuar. É diferente de D2. Vamos montar aqui a estrutura de novo. B6, que é 10, é diferente do valor que está em D2, que é 5. Opa, verdadeiro, né? Verdadeiro. 10 é diferente de 5. Verdadeiro. Então, execute aqui, ó, o argumento verdadeiro. Ou seja, some agora D2, que é 5, mais 1. Nós vamos ter o resultado 6. Vamos ver se confere, vamos ver se bate. Exatamente 6, tá? Voltando aqui rapidamente na estrutura, só para você tirar o seu print e fazer a sua anotação. Veja bem como é que é feita a estrutura, tá? Você tem o teste lógico, e aí você vai ter que fazer essas comparações. Ah, se um número é maior do que o outro, se é diferente do que o outro. E depois, encontrando o valor do teu teste, aí você vai executar, tá? Com base se esse teste foi verdadeiro ou se ele foi falso, tá? Pessoal, nós finalizamos aqui essa bateria, né, não de exercício hoje, mas de parte teórica do Excel, para que você consiga formar aí a sua base, ter uma boa estrutura, né, em questão de conhecimento para responder as questões com mais autoridade. Continue praticando, fazendo as suas questões, tá? Você só vai aprimorar com essas condições. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve no canal e aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para baixar essa apostila com 800 questões de informática dos principais temas cobrados ali pelas principais bancas de concurso, para você que gosta de ter um material comentado para fazer as suas anotações e ter sempre ali essas informações quando necessárias. Valeu, forte abraço e até a próxima!